Hoje nós vamos investir em um fundo imobiliário que vendeu 9 shoppings. Sim, 9. Se você quiser saber qual fundo imobiliário é esse, fica com a gente até o final que eu vou explicar tudo. Fala pessoal da BA Capital, espero que estejam todos bem, Deus abençoe vocês e vamos começar com o nosso vídeo. Essa semana investimos mais R$ 500 em fundos imobiliários e o escolhido da semana foi o XPML11, o mesmo, XPMONs. Para quem está acompanhando, quem vive desse mundo, está vendo que está acontecendo muitas mudanças no fundo. Então, pega um café e acompanhe com a gente. Antes de mais nada, vamos relembrar o que é o XPML11. Ele é um FII de tijolo focado em shopping centers. Quem faz a gestão do fundo é a XP. A estratégia do fundo imobiliário é uma gestão ativa focada em shopping centers, mas em apenas uma pequena parte, minoritariamente. O portfólio do fundo imobiliário é focado em 26 shopping centers, que dá em torno aí de 946 mil metros quadrados. Esse fundo imobiliário está ali entre 109 a 110 reais o valor da cota. Pode oscilar porque é renda variável, então varia. Em 12 meses ele teve uma alta de 24% e ainda pagou mais 10% de dividendos. Para quem não sabe, o dividendo é aquele valor dos aluguéis distribuído pela porcentagem de cotas que você possui. Então, se você tiver 100 mil investido nele, você receberia R$ 10 mil no ano. Em dezembro de 2025, ele fechou uma das transações maiores da sua história. O fundo vendeu 9 participações em shopping center para a Risa, totalizando ali cerca de 1,65 bilhão. E por que isso é positivo? Aconteceu um ganho de capital ali em torno de 278 milhões. Teve uma desalavancagem forte, que de 26% vai ficar 19%. Teve melhorias no lucro líquido, no NOI, que é aquela metragem de ganho por metros quadrados vendidos. Foi um aumento de 12,7%. Foi uma estratégia inteligente, porque ele desfez de posições majoritárias para focar mais em posições minoritárias. Sempre daquele negócio de diversificação, quanto mais diversificado é, melhor. 5% ao invés de 30%, 40%. Comenta aqui se você entende sobre isso. Se você está gostando desse assunto, deixa o like e compartilha. Mesmo vendendo essas participações para a Risa, o fundo ainda continua com participações e vai receber 20% ao ano. Então, ele ainda mantém as exposições a esses FIIs. E nesse mês de janeiro, ele anunciou a emissão de cotas. Ele vai captar dinheiro a um valor mais baixo do que ele está sendo vendido no mercado secundário. Então, a cota hoje está 109 e essa nova emissão está 108. E ela vai começar dia 26 de 1 de 2026 e vai até o dia 12 de 2 de 2026. Dá para participar, hein? Isso chama subscrição. O fundo capta mais dinheiro para novas estratégias e para quem já possui a cota, às vezes, tem que sempre estudar, tende a pagar um pouco mais barato para adquirir novas cotas e ajudar o fundo. O fundo falou que ele vai captar esse dinheiro para otimizar a sua estratégia, além das novas aquisições. Em dezembro, o XPML11 ele adquiriu novas cotas de shoppings, como Iguatemi. Isso mostra que ele está se desfazendo de posições maiores para investir em posições minoritárias, mas com shoppings AAA, ou shoppings muito bons. Então, isso é bom. O gestor do fundo falou que vai distribuir essas vendas de 1,65 bilhão em dividendos no decorrer desses anos. Isso é muito importante, porque foi um ganho de capital e vai dividir com os cotistas, aumentando assim os dividendos. Eita, coisa boa! Então, por que nós aportamos nesse fundo imobiliário essa semana? Essas movimentações desse FII feita ali pelo gestor, pela XP tem algumas coisas acontecendo envolvendo o Banco Master, mas também tem algumas pessoas positivas, né? Não é tudo mal assim. Pode trazer retorno futuro. Dado que a taxa de juros ainda está alta e poucas pessoas investem em fundos imobiliários, em ações no Brasil,
ainda é um mercado que vai crescer bastante, esse fundo está mostrando uma gestão ativa, continua barato, ganho de capital e pode crescer bastante. Além do que paga dividendos, tem diversificação geográfica e uma liquidez gigante. Caso um dia eu precise vender, digamos que eu chegue lá nesse fundo em R$ 500 mil. O trabalho que eu vou ter de vender uma casa para um fundo imobiliário é bem diferente. Uma casa leva 2, 3 anos, depende do cenário econômico da casa, localização. No fundo imobiliário, eu coloco lá quanto eu quero vender, a cota, o valor e acabou. 2, 3 dias já está esse dinheiro na minha conta. Pode ser 500 mil, 400 mil, 300 mil, porque a liquidez de fundos imobiliários é muito melhor do que você ter uma casa, um shopping próprio. Quais são os riscos que a gente tem de investir nesse tipo de fundo? Quando ele tem uma subscrição e você não participa, você é diluído naquela cota. Você pode comprar outras cotas normalmente. As pessoas, elas investem e reinvestem no próprio fundo imobiliário, na própria ação, crescendo assim. Agora, se você usa o dinheiro dos seus dividendos, aí você sofre uma diluição. Outro ponto também é como esse FII ele investe em shoppings, com a taxa de juros alta, uma economia do Brasil a pior de todos os tempos, pode ser que as pessoas não tenham tanto dinheiro para ir no shopping. Mas não é o que os dados mostram. Por questão de segurança, praticidade, facilidade, o pessoal prefere ir para o shopping, comer e compra lá. Por enquanto está tudo normal. Mas se ainda continuar aumentando os gastos, tendo que aumentar mais impostos, o dinheiro final na conta das pessoas vai diminuindo. Então é isso, pessoal. O XPML está passando por um momento muito legal. Ele está se desfazendo de posições que não eram tão interessantes, que eles tinham bastante quantidade, bastante porcentagem, e agora está comprando shopping prêmios, diluindo o risco entre esses ativos. Vai captar 400 a 600 milhões nessa nova subscrição. Mantém os dividendos consistentes, que é isso que a gente busca. Essa semana eu já consegui investir R$ 500 mais 200 de dividendo. E assim vai crescendo o meu aporte, virando uma bola de neve. E ele também está melhorando seus indicadores operacionais. Por isso que a gente decidiu aportar os R$ 500 nele essa semana. Mas atenção, isso não é uma recomendação de investimento. Sempre estude. Aqui eu estou mostrando que do zero você consegue chegar lá. Não existe nada fácil, é uma construção de patrimônio. Depois de um tempo, você consegue crescer muito mais seu patrimônio. E como você fez ele consolidado, é muito difícil ele ser destruído. E você investindo 10 anos em fundos imobiliários, em ações, em criptoativos, é muito mais rápido do que esses 40 anos de INSS. E para você receber o teto do INSS, você precisa investir por 40 anos R$ 1.800. Se você fizer isso em FIIs, em ações, você vai ter um montante de 6 milhões nesse período de 40 anos e receber 60 mil de dividendos por mês. E o que você achou desse fundo imobiliário? Você já tem ele? Vai começar a investir? Acha ruim? Acha bom? Deixa um comentário aqui embaixo, um gostei, ajuda o canal, deixa o like, compartilha com alguém que quer aprender, passa para os seus filhos. Quanto mais cedo você começar a investir, melhor. Então, pessoal da VA Capital, excelente dia para vocês. Comecem a investir. Se precisar da nossa ajuda, vou deixar aqui o link do Instagram, que é VA Capital Under. Só entrar em contato com a nossa equipe que a gente pode te ajudar. Valeu, até o próximo vídeo.